Olá, eu sou Thalita Krenk, advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, e o vídeo de hoje é destinado aos médicos que sonham em atuar aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vem sofrendo há alguns anos com a falta de profissionais de saúde, e um deles, com certeza, são os médicos. Mas para se tornar um médico aqui nos Estados Unidos é um investimento muito alto, por vários fatores. O primeiro é o alto custo das universidades, somados com o fato de não ter tantas faculdades de medicina e tantas vagas disponíveis para as pessoas que realmente se interessam. O sistema acadêmico americano é um pouco diferente do brasileiro, porque aqui, por exemplo, a gente não tem faculdades públicas, universidades federais, como a gente tem no Brasil. Isso faz com que todo mundo tenha que pagar uma universidade particular, caso não receba nenhuma bolsa de estudos. E para isso vale tudo no sistema. Pais que guardam, fazem poupança desde que as crianças são pequenas, empréstimos estudantis que são muito comuns, sejam eles financiados pelo governo para quem tem direito, como por exemplo os residentes permanentes ou cidadãos americanos, ou empréstimos de bancos privados. O sistema educacional para você entrar na faculdade de medicina aqui nos Estados Unidos também é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Isso porque os médicos eles precisam de um diploma anterior. Vários cursos que chamamos de graduate programs ou programas de pós-graduação, eles são nesses sentidos. Direito é um deles. O segundo ponto é que nós temos mais vagas do que profissionais, um dos motivos pelo qual eu citei anteriormente, e esses profissionais, eles não querem ir, por exemplo, para áreas remotas e rurais. Então, eles se concentram nas grandes cidades ou nos grandes centros que oferecem melhor qualidade de vida. E aí temos uma população rural altamente desassistida e uma necessidade de cuidados primários dessa população. O terceiro ponto também é o envelhecimento desta população. A gente sabe que nos Estados Unidos, no pós-guerra, a gente teve o que a gente chamamos de baby boomers, né? Que foi o nascimento e um incentivo também do governo de que as pessoas tivessem filhos. Os soldados voltaram da guerra e voltaram a conviver com a sua família e muitas mulheres engravidaram nessa época. Então, teve um aumento substancial da população americana. Só que esses baby boomers agora são as pessoas que estão se aposentando e estão vivendo mais, consequentemente, devido ao avanço da medicina. Com isso, a gente tem ainda mais necessidade de profissionais da área médica. Eu sempre explico para os meus clientes que existem dois caminhos para o estrangeiro atuar na sua profissão aqui nos Estados Unidos. O primeiro caminho é o do licenciamento, o profissional. E o segundo caminho é o da imigração. Então, não é simples você atuar na mesma carreira que você tinha no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Primeiro, você tem que entender esse sistema educacional e depois ainda entender essa parte migratória. Mas, via de regra, alguns cursos, como por exemplo medicina, precisam de ter uma pós-graduação, que seria a med school. E no final de toda essa preparação que você faz, você ainda tem que pegar a sua licença, que diferentemente do Brasil, né, que você termina e submete os seus documentos para o CRM, aqui existe uma prova. Então, cada estado aqui exige uma licença para que o médico atue. E cada estado também tem suas leis estaduais. As leis aqui nos Estados Unidos, elas variam de estado para estados. E os requisitos em que qual esse profissional deve qualificar para tirar essa licença. Com a falta de profissionais, o Tennessee foi o primeiro estado a abrir para que médicos estrangeiros tivessem a possibilidade de ter uma licença americana sem necessariamente ir para a residência, que seria um dos requisitos para que você faça a prova do Board de Medicina, né, do Tennessee e de vários outros boards aqui nos Estados Unidos. Em regra, não vou entrar muito na área médica, que não é minha área, mas em regra geral, primeiro você tem que fazer uma equiparação do seu diploma, depois você precisa de cartas de recomendação com estágios,
e com conexões aqui nos Estados Unidos, para você ser aceito num programa de residência e para você conseguir se licenciar nos Estados Unidos. Só que no Tennessee, por exemplo, o médico estrangeiro que já se submeteu a um exame similar ao dos Estados Unidos para se formar no seu país, para receber sua licença e atuar como médico, um especialista, por exemplo, se ele vier morar e trabalhar no Tennessee sob a supervisão de um médico do Tennessee por 2 anos, ele tem a possibilidade de ganhar uma licença irrestrita. Então, nesse período em que ele está na faculdade, que ele está trabalhando sob supervisão, ele ganharia uma licença de médico temporária. Mas após os 10 anos sob supervisão de um médico licenciado no Tennessee, ele teria a possibilidade de ganhar essa licença irrestrita. A Flórida, então, está seguindo no mesmo caminho de abrir essa possibilidade de você fazer quase um estágio, né? Não poderíamos chamar de estágio, mas um trabalho supervisionado ou até uma residência, e você poder se licenciar no estado da Flórida. O estado da Flórida, né, ele é muito competitivo, ele precisa sim de mão de obra, mas principalmente nas áreas mais cobiçadas pelos estrangeiros por causa do clima, ele tem mais sim, concorrência, então não necessariamente é algo vantajoso para todo mundo. Você ainda tem que analisar as possibilidades de contratação depois disso. Refazer a sua residência e fazer a prova e estar apto a fazer a prova nos 50 estados do país te daria mais possibilidade de conseguir outros tipos de emprego. Mas pode ser um caminho para quem sonha em atuar aqui, um caminho mais curto, não necessariamente mais fácil, mas que auxiliaria as pessoas que sonham em trabalhar nos Estados Unidos. Thalita, como é que é a questão imigratória e a questão de emprego? Olha só, geralmente os médicos que vêm para a residência, eles vêm com visto chamado de J1, que é uma espécie de visto de estudante. Mas existe uma restrição de 2 anos no J1, em que a pessoa teria que retornar ao país. Contudo, os médicos, devido à necessidade do país, muitos deles conseguem um waiver desse requisito de 2 anos e não precisam retornar ao país de origem e são empregados, sim, por hospitais americanos. Os hospitais, pela necessidade de mão de obra, se esse profissional está apto, pronto, licenciado para trabalhar, eles também fazem patrocínio de visto, seja ele o H1B, seja ele um EB3, geralmente o H1B, mas eles fazem sim, eles são empregadores que se disponibilizam a patrocinar pessoas. Então, a partir do momento que você tá apto, né, e aí a gente fala inglês, licença, diploma, não é uma área difícil de se recolocar no trabalho ou até de achar um empregador interessado em te patrocinar para que você atue. Médicos, assim como no Brasil, eles têm uma jornada muito longa, mas eles também recebem muito bem. Com certeza, uma das melhores profissões do país. Então, é um investimento que quem tem tempo e condições financeiras de fazê-lo é bastante interessante. E não só a profissão de médico vem sofrendo com essa falta de profissionais, mas áreas, por exemplo, como enfermagem e fisioterapia também necessitam de profissionais, sendo até já classificadas pelo Departamento de Trabalho americano como Schedule A, que seria uma pré-determinação de que os Estados Unidos realmente precisam desse profissional e não existe profissional americano apto e disposto a assumir essa vaga, que é um dos requisitos imigratórios, né? A gente aqui no escritório, quando tá nesse processo, a gente explica bastante o passo a passo ao cliente, mas em geral a preferência é dos americanos, mas se não houver americanos disponíveis e aptos em determinadas profissões, o Departamento de Trabalho americano já classifica essas profissões como necessárias e com falta de mão de obra e com a necessidade de profissionais estrangeiros. Thalita, e qual a dica que você dá para quem quer se tornar médico nos Estados Unidos?
Como as questões de licenciamento elas variam bastante, não é só interessante para os médicos pesquisarem as opções, por exemplo, do Tennessee e da Flórida, mas também ver os requisitos dos outros estados. Quais estados têm o menor custo de vida, qual estado tem a melhor qualidade de vida, a recolocação profissional, outros empregos, salários. Então, tudo isso é vantajoso colocar na balança quando você fala em qual profissão seguir. Lembrar sempre que as licenças aqui são estaduais, assim como as leis, e você precisa sim estudar quais os requisitos de cada estado para obter esse licenciamento. E se precisar de ajuda jurídica durante esse processo de imigração, o nosso escritório Crank Law está aqui para ajudá-lo no processo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!